Oi, oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a construção do meu diário de leitura. Esse vai ser o caderno que eu vou utilizar, eu comprei ele na Shopee, foi bem baratinho. Eu vou tentar deixar o link na descrição das coisas que eu for utilizando. E as folhas são bem amareladinhas, eu gosto muito de folhas assim. E também a gramatura da folha é 90 gramas. Eu te aconselho a comprar 90 ou mais, principalmente se você for fazer colagens. E como essa é a primeira vez que eu faço um diário de leitura, eu vi vários vídeos no YouTube buscando inspirações para ver como eu gostaria de criar o meu. Como vocês podem ver aí, eu coloquei a capa, como eu gostaria de fazer, coloquei os 24 livros em 2024, 30 clássicos antes de 30, os desafios que eu pretendo fazer. Então, é muito bom buscar essas inspirações e fazer esse desenho, né, de como você pretende construir, porque evita também erros ao longo da construção do diário. No mesmo caderno, eu vou colocar uma parte das leituras acadêmicas, então eu desenhei mais ou menos, né, como eu pretendo fazer, só que não vai ser nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Então a primeira parte das outras leituras vai ser agora nesse vídeo, e depois eu trago um outro montando o caderno de leituras acadêmicas. Na maioria dos vídeos que eu assisti, eu vi o pessoal indicando fazer essas letras, né, as frases, através do Canva, para você não se estressar, principalmente se você não tiver uma letra muito legível, que é o meu caso. Então eu preferi fazer assim até para ficar mais organizado também. Além disso, eu imprimi essas capinhas de livros e algumas imagens que eu queria utilizar, só que ao longo do vídeo vocês vão ver que eu acabei não utilizando muito, e na hora eu explico o porquê. Mas, caso você queira, você também pode estar imprimindo imagens, não só das capas dos livros, mas também de figuras, né, de figurinhas, para você ir colando. E esses foram os materiais que eu comprei também na Shopee para poder utilizar na hora da construção do caderno. Comprei algumas figurinhas, algumas imagens, assim, adesivos, né, para poder ir colando. Mas você não precisa comprar nada disso, você pode imprimir e se você puder botar em um papel adesivo, é melhor ainda. E como vocês podem ver, isso foi algo que eu não fiz, eu acabei utilizando a cola e eu tive um pouquinho mais de trabalho por conta disso, então eu acredito que o adesivo seja mais fácil na hora da construção. Mas se você só tiver a cola, também é tranquilo para fazer. Eu te indico utilizar a cola bastão, porque como ela é mais sequinha, ajuda na hora de fazer a colagem, suja menos as coisas e também não pesa tanto na hora da colagem. Eu comecei construindo a capa e para isso eu utilizei umas páginas de um livro velho que tinha aqui em casa e também um envelope. Ao longo do vídeo vocês vão perceber que eu utilizei mais os materiais que eu já tinha e também os que eu imprimi do que aqueles que eu comprei. Por isso que eu digo que dá pra fazer mesmo com materiais que você tem aí, não precisa você comprar nada. E é engraçado que para essa capa eu fiquei bem indecisa de como é que eu ia fazer. Inicialmente eu pensei em fazer algo mais limpo, sem muitas informações, só que quando você começa a fazer as colagens, você se empolga, não tem jeito. Aí eu comecei a utilizar várias imagens, eu acho que eu só não mexi mais, não demorei mais tempo fazendo essa capa, porque eu tava utilizando cola. Então, quando eu colava, já era, não tem como desfazer. Mas se eu tivesse utilizando adesivos ou qualquer outra forma de colagem, eu acho que eu ia demorar mais tempo ainda. Para vocês terem ideia, só a construção da capa ficou 10 minutos de vídeo. É porque eu adiantei bastante e também cortei algumas partes para poder adiantar e o vídeo não ficar muito longo. Eu mostrei aí como ficou, só que esse não foi o resultado final, porque eu não tinha me agradado ainda de como ela tava. E aí depois eu voltei e fiz algumas alterações, mas depois vocês vão ver ao longo do vídeo. Logo em seguida eu fui para a parte de livros não lidos e aí eu utilizei uma folha de caderno normal que eu tinha aqui, era mais amarelinha, aí eu achei que ia combinar e também utilizei um pedacinho do envelope. Caso você possa comprar o washi tape, né, que são aquelas fitas assim para você ir colando, eu super te indico porque facilita não só na hora da colagem, como também na hora da construção dos títulos. O que eu percebi é que quando eu colocava algo atrás que estava riscado ou com uma cor muito forte, o título acabava não tendo muito destaque. E aí, isso foi uma das coisas que me incomodou e que me deu mais trabalho, que era pensar o que é que eu iria colocar na parte de trás dos títulos para o destaque ficar apenas nas palavras, né? No título em si. E como eu sei que ao longo do ano eu vou comprar mais livros, sem ser esses que eu já tenho aqui em casa, eu criei 3 páginas, se eu não me engano 4 páginas, só para colocar livros não lidos, porque à medida que eu for comprando, eu vou inserindo nessa...
achei essa ideia genial, porque assim eu vou conseguir ter um controle diário de leitura, mas também vou conseguir ver no final do mês a quantidade de dias que eu li e no final do ano eu também vou conseguir ter essa visão anual. Essa foi sem dúvida a parte que eu tive mais trabalho, porque eu não tinha régua, então eu tive que ficar utilizando uma caneta e um lápis para tentar medir e ficar o mais certinho possível, porque além de colocar os meses, eu tive que colocar também os dias. Como vocês podem ver aí, no início ficou muito fino, depois eu apaguei tudo de novo e aí fui construindo. Essa parte eu tive que ter bastante paciência, porque eu não tinha todos os materiais. Mas caso você tenha régua aí, vai facilitar. E só quem tem toque e gosta das coisas bem retinhas vai me entender. No início eu fiquei bem triste com a construção dessa página. Eu não gostei nem um pouco, só que eu já tinha passado a caneta, não tinha como fazer as correções. Só que depois que eu fiz a decoração, eu até que gostei dela e me acostumei da forma que ficou. Antes disso, eu só ia contando mesmo a quantidade de livros que eu li no ano, mas eu acho que tendo esse controle, eu vou conseguir, além de me estimular a ler mais, né, porque vai ter aquele controle ali, vou estar me lembrando todos os dias de ler, mas também, no final do ano, eu vou ter uma ideia de qual foi o mês que eu li mais, enfim, eu acho que é um super incentivo. A próxima página que eu fiz foi de 24 livros para 2024. Eu não coloquei mais do que isso, porque eu sou estudante de psicologia, então eu tenho muitas leituras acadêmicas para dar conta. Fora que eu também trabalho, então assim, às vezes eu não consigo dar conta de tanta leitura, nem ler somente as coisas que eu gosto. E no ano passado, eu coloquei como meta ler 12 livros. Se eu não me engano, eu finalizei o ano com 18 leituras. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre essas leituras, caso você tenha interesse de assistir. Mas enfim, esse foi um dos motivos de ter colocado poucos livros para que eu dê conta de verdade e também não fique me cobrando tanto ao longo do ano, considerando a minha realidade. E esse foi um dos motivos de eu criar também uma parte para as leituras acadêmicas, porque talvez esse ano eu não consiga ler tanto como eu gostaria, porque tanto nesse semestre quanto no próximo eu pretendo pegar bastante matérias na faculdade e aí eu vou conseguir também ter um parâmetro das leituras acadêmicas. A próxima página, com certeza, foi a minha preferida. Eu acho que foi a que eu tive menos dificuldade na hora de construir, menos mudei de ideia, e foi a que eu mais gostei, assim, do resultado final. Essa eu fiz para colocar os 30 clássicos antes dos 30. Eu não tinha, na verdade, eu não li muitos clássicos. No ano passado, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, e é o meu livro preferido da vida, e fez eu quebrar o preconceito que eu tinha com livros clássicos. Eu sempre achei muito difícil a leitura, mas eu acredito, tenho certeza, na verdade, que foi muito por conta da minha experiência no ensino médio, ensino fundamental com essas leituras. Por isso eu resolvi fazer essa lista para me incentivar cada vez mais a perder o medo e ler os clássicos. Alguns desses livros eu já tenho aqui em casa e outros eu ainda vou precisar comprar. Que eu nem considero um desafio porque elas têm poucos livros. No ano passado eu li O Morro dos Ventos Uivantes e eu me apaixonei, da Emily Brontë, e pesquisando mais sobre a vida dela eu descobri que ela tinha mais duas irmãs, que é a Charlotte e a Anne, ou Anne, eu não sei como é que fala, mas eu comecei a pesquisar sobre os livros, né, que elas já escreveram. Aí eu fiz uma pesquisa, listei os livros e imprimi as capinhas para poder utilizar agora no diário. Só que depois que eu utilizei, que eu colei, eu acabei não gostando muito do resultado final. Eu não sei se foi porque o tamanho das capas, eu acho que ficou um pouco grande. E mesmo não gostando, eu fiz a mesma coisa nos outros desafios. Esse daqui mesmo foi o desafio da Anne. Eu amo essa série. Era pra ter colocado o nome da autora dos livros, mas eu acabei colocando só o nome da personagem mesmo. E como tava a decoração da página, pra mim tava perfeito. Era pra ter deixado assim e ter feito a lista só com o nome dos livros. Eu acho que ia ficar mais organizado, mais bonitinho. Só que eu só vim ter essa ideia depois que eu finalizei tudo. Enfim, erro de principiante. Aí eu parti pro desafio da Jane Austen. Eu também tenho todos os livros dela aqui. Todos não.
a maioria. E aí eu quero também me organizar para fazer a leitura deles. E eu amei como ficou essa parte. Se vocês repararem aí, eu utilizei aquela fita, né, o material que eu tinha comprado, e segui com as capinhas, mesmo sem gostar do resultado final. Só que nessa parte, meio que eu já tava me tocando de que não tava ficando legal, e eu não dei continuidade à colagem das capas. Eu deixei em branco, e aí eu falei, depois eu vejo como eu faço, porque eu já não tava gostando mais dessa ideia. Então depois eu pretendo fazer isso, voltar nas partes que ficaram em branco e ir preenchendo com os títulos, né, dos livros e também uma avaliação do lado. Aqui foi o desafio da Helena Ferrante. No ano passado eu li a Tetralogia Napolitana e eu me apaixonei pela escrita dessa autora, então eu resolvi também pesquisar quais são os outros livros que ela tem para eu poder ler. E como eu falei com vocês, eu já não estava gostando mais dessa ideia de colocar as capinhas, principalmente porque eu estava usando cola, e aí eu fiquei com receio de ficar muito pesado, então eu deixei em branco e eu amei o resultado. Era para eu ter feito isso em todos os outros, mas enfim, na próxima eu já sei. O último desafio que eu fiz foi do Stephen King, e aqui eu realmente acho que vai ser um desafio, porque diferente dos outros, ele tem muitos livros publicados, então eu acho que vai ser válido criar esse desafio aí para eu conseguir ler os livros. Por fim, eu resolvi fazer essa parte para poder listar os filmes e séries que eu ainda quero assistir. Eu sei que é um diário de leitura, mas eu gostaria de ter um espaço para poder deixar registrado essas indicações. Eu recebo muitas indicações, não só na faculdade, mas também nas redes sociais, e aí eu queria ter um espaço para poder fazer isso, já que eu não vou criar um caderno, um diário. Prontinho, o diário de leitura finalizado. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Essa é a capa e, como eu falei, eu voltei depois e colei algumas figurinhas porque eu ainda não estava gostando do resultado. Mas no final eu amei como ficou. Essa parte é dos livros não lidos, aí eu preenchi, fiz a lista e deixei essas 4 páginas em branco para eu poder preencher ao longo do ano. Preenchi também os dias de leituras e como a gente já está em março, eu utilizei um outro controle de leituras que eu tinha aqui para poder preencher essa parte. Aqui é o desafio dos 24 livros para 2024. Eu já li 4 livros esse ano, então eu já preenchi essa parte também. E aqui é o desafio dos 30 clássicos antes dos 30, e aí eu preenchi de acordo com os livros que eu tenho aqui em casa e com outros que eu quero ler. O desafio Brontë, como eu deixei a outra página em branco. O desafio N, e essa parte eu colei, enfim, não gostei muito, mas espero ir me acostumando. E o desafio de Jane Walsh, também tem uma partezinha em branco para eu preencher através de listas. E o desafio Ferrante, desafio King, ficou em branco justamente pelo que eu falei com vocês, né? Que eu quero ir preenchendo através de listas do que imagens. Eu acho que essas capinhas eu vou utilizar depois para fazer resenha, né? Resumos dos livros que eu li. Ao invés de colar tudo juntas assim, eu acho que vai ser melhor. Por fim, a gente tem a parte de filmes e séries. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também deixar um feedback sobre esse vídeo. Obrigado por assistir até aqui, um beijo e até o próximo.